Continua para mim, continua para mim. Atenção, isso é uma fábrica. E agora, eu tenho que me lembrar o que tinha por trás dessa fábrica. Deixa eu me lembrar. Lembrei? Observa. Agora eu quero te mostrar essa imagem, mas fica acompanhando o visual, ó. Vai ser importante que vai sair de trás da fábrica aqui. Saiu. O que saiu desta fábrica? Memória RAM. Memória RAM. Observa lá, ó. Acabou de sair da fábrica memória RAM. Mas atenção, a memória RAM foi fabricada sem nada armazenado dentro dela. Porque quando o fabricante fabrica a memória RAM, fabrica, mas não armazena nada. Então eu te pergunto, olhando essa imagem agora, o que a RAM tem de mais importante em relação às provas? Primeiro, que ela é considerada a memória principal do teu computador. Isso porque ela fica armazenando os dados que estão em processamento. Observa, vou repetir a informação, a memória RAM é conhecida como a memória principal do computador. Mas olha que interessante agora a imagem que vai aparecer para ti. Como a memória RAM não vem com nada gravado dentro dela, olha o que o sistema faz quando tu instala a memória RAM no teu computador e agora tu liga o teu computador. Acompanha, tu vai ligar o teu computador agora. Fiz hoje. De novo, porque o seu professor fez, o professor, né? Vai lá de novo. Olha que bonito. E ajeitei bem sincronizado ainda pra ficar. Beleza. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que isso sugere para a prova? Olha a outra imagem que vai aparecer. Que a memória RAM é considerada uma memória de escrita e leitura. Tá lendo? A memória RAM é considerada uma memória de leitura e... Então já sabemos a característica. Ela é a memória principal e ela é de leitura e escrita. Mas o melhor, vocês não viram ainda. O melhor tá por vir agora. Eu não desenho muito bem, mas ficou legal. Isso é o quê? É uma tomada. E ela tá ligada na tomada. E observa, a memória RAM, ela é volátil. Se a memória RAM é volátil, quer dizer que ela só armazena os dados enquanto houver o fornecimento de energia elétrica. Agora olha a imagem, que é a parte legal que eu contei, ó. Tirei da tomada. Desapareceu os dados da memória RAM. Olha lá, na tomada com dados, sem na tomada, sem dados. Isso é volátil. A memória RAM perde ou não perde os dados na ausência de energia elétrica? Perde. Então repete as características da RAM. É a memória principal, correto? Sim. É de leitura e escrita. É volátil. Por que é volátil? Porque perde os dados na ausência de energia? Eu disse que a parte melhor estava por vir. Essa aqui é mais legal. Agora vem cá, volta para mim. Normalmente as provas comparam a memória RAM com que memória? ROM. Então vamos lá. Vai sair da fábrica a memória ROM, mas atenção como ela vai sair, ó. Vai sair agora. Pode sair. Aí, beleza. Saiu o chip de memória ROM. Como é que saiu? Já gravado. As provas cobram que a memória ROM já vem gravada de fábrica. Já vem escrita de fábrica. Por que ela se chama ROM? Acompanha comigo a sigla. ROM significa memória somente de leitura. É a memória somente de leitura. Perfeito. Mas por que ela é somente de leitura? Porque o usuário não pode gravar dados na memória ROM. Quem é que grava os dados na memória ROM? O fabricante. Ele já fabrica o microchip com dados gravados. O que o usuário vai fazer com a memória ROM? Adivinha o que vai aparecer ali? Somente a leitura. Então ficou consolidado. A memória RAM é de leitura e escrita. E a ROM é somente de leitura, porque os dados já vêm gravados de fábrica. Uma dica final sobre a memória ROM. Ela é usada durante o processo de inicialização do sistema. Normalmente para armazenar um dispositivo chamado BIOS. Se um dia a prova afirmar isso está correto. BIOS pode vir sim armazenado em memória ROM. Combinado comigo? BIOS pode vir armazenado em memória ROM. E para que serve BIOS se ele sugerir na prova? Para a inicialização do sistema.
BIOS é um programa que pode vir em memória ROM e serve para a inicialização do sistema. Ficou consolidado agora que a ROM é somente de leitura e quem grava, quem escreve os dados é o fabricante. Professor, tem mais memória aí? Tem. Ah, eu fiz também a tomadinha da ROM. Ó. Olha só que legal que ficou a tomadinha da ROM. Ficou só assim. Por que não muda nada? Isto! A memória ROM é conhecida como não volátil. Ela não depende de energia elétrica para manter os dados. Olha a imagem, está fora da energia elétrica e a memória ROM continuou com os dados armazenados. A RAM é volátil ou não volátil? Volátil. E a ROM? Não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Tem mais. Olha aqui, ó. Eu tenho um igual aqui, ó. É igual a esse. Esse pendrive aqui tem algum tipo de memória que cai nas provas de concurso ou não tem? Que memória é essa? Então, olha só uma coisa interessante sobre o pendrive. Na prova, se alguém sugerir qual é a memória do pendrive, não é a RAM, não é a ROM, não é a memória cache. A memória do pendrive se chama, lê para mim, memória flash. Mas como a memória flash evoluiu de uma memória ROM, ela tem um detalhe legal para a gente compreender. Observa. Ela é de leitura e escrita, o que difere ela da memória ROM. A memória flash, embora tenha evoluído da memória ROM, ela é de leitura e escrita. E olha que característica legal agora. Ela é de leitura e escrita, isso é sugestivo da memória RAM, né? Mas ela é volátil ou não volátil? Não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Então quer dizer que na comparação a flash é um terceiro tipo de memória. Porque ela é quase como se fosse isso, é quase como se fosse uma híbrida, né? Porque ela é de leitura escrita, e leitura escrita sugere a RAM, mas ela é volátil ou não volátil? Não volátil, o que sugere a ROM. Então ela é uma terceira memória, diferente as respostas da memória flash. Normalmente a memória flash vem aonde? No pendrive. Uma característica legal é saber para as provas do CESP, quando eu passei a revisar os cursos de correções de questões, apareceu muita questão pedindo qual era a capacidade usual de alguns dispositivos. Embora não seja a capacidade máxima e mínima, vai para a tua prova com essa mensagem. Atualmente, pendrive, o comum é na casa dos 8 GB até os 64. Professor, tem um pendrive de 4 GB. Eu também, tá aqui ele, é de 4 GB. Esse é de 8, 4, 16. Pá, tem um de 2 GB, de 1 GB. Pode ter. Olha esse pendrive que eu vou te mostrar aqui. Qual é a capacidade, ó? Aqui tem 8, 32, 16, 64 e esse outro aqui, 1 terabyte. Existe pendrive na casa dos terabytes? Existe. Esse aqui é um pendrive da Kingston na casa dos terabytes. Agora, o CESP avalia nas suas questões de prova capacidade mínima, máxima ou capacidade usual? Portanto, é esse slide que interessa. E eles cobram, sim, capacidade usual de dispositivos, porque eles dizem assim, um arquivo de tanto, será que entra em um pendrive lá? E aí tu tem que fazer o cálculo. Sim, porque eu sei que a capacidade para minha prova atual é 8 a 64, embora tenha menor e maior. Mas não se preocupa com os limites máximo e mínimo. O CESP não exige isso. Ele cobra isso como capacidade usual. Quer dizer, quem sabe capacidade usual, responde a questão de prova do CESP para pendrive. Vamos lá, tem mais dicas. Olha aqui agora. Isso é o quê? Isto, matou a charada, ó. É o Solid State, é um SSD. Para quem não conhece o SSD, ele também é um desses que o CESP começou a pedir muito nas suas provas. E adivinha que memória usa o SSD? A memória flash, a mesma do pendrive. O SSD, então, é um dispositivo de estado sólido que usa a memória flash, a mesma memória do pendrive. Outra dica legal sobre o SSD é a sua capacidade usual. Atenção, para a tua prova, pegando agora quentinho, saindo lá dos fabricantes. Atualmente o mais comum é de 60 a 480 GB. Eu só vou mostrar um outro slide para ninguém ficar na dúvida. Observa, esse é um SSD de quanto? De 1 tera. É comum SSD de 1 tera? Existe? Existe. Qual é a capacidade usual que o CESP vai cobrar? De 60 a 480. Isso quer dizer que se souber que o usual de SSD é de 60 a 480 GB, tu chega na resposta correta. Tu consegue avaliar se está certo ou errado com essa capacidade usual. Uma coisa interessante do SSD,
é que ele normalmente na prova é comparado com o HD ou HDD, que é o famoso disco rígido. Qual é a grande comparação que se faz do disco rígido, que é o HD ou HDD, em comparação com o SSD? Primeiro, que ele não usa memória flash. Qual é a memória? Memória de armazenamento magnético. Ele usa discos magnéticos como memória. Então, o HD ou HDD, o famoso disco rígido ou hard disk, esse é um dispositivo de armazenamento magnético. Ele não usa memória. Outra dica para ele, em comparação com a capacidade de armazenamento usual, que é o que me interessa nessa revisão de hoje, 250 a 8 tera já é comum. Eu não estou colocando 8 tera como exceção, porque aqui eu tenho um HD de 10 tera. Mas eu estou dizendo que o comum já é de 250 GB a 8 tera. 250 GB, 500 GB, mais gigas, entrando aí em 1 terabyte até 8. 1, 2, 4, 8 terabytes já é comum no mercado atual. Quer dizer, tu já encontra vários modelos. Quando encontra muitos modelos, não é exceção, passa a ser comum e o CESP já começa a avaliar nas suas questões. Rapidinho aqui uma pergunta. Entre o HDD, o disco rígido, ou simplesmente HD, e o SSD, qual dos dois é mais rápido? O SSD, perfeito, porque tem memória flash, ela é muito rápida. Qual dos dois consome menos energia? O SSD. Agora eu te pergunto, se o SSD é mais rápido, consome menos energia, por que muita gente não compra SSD e ainda prefere o HD? Mais caro. O SSD tem um detalhezinho que as provas cobram, ele tem um custo por byte muito alto. Então o disco rígido, embora seja mais lento, o disco rígido, embora ele tenha um consumo maior de energia, mesmo assim ele ainda é muito barato no custo por byte. Isso sugere o porquê que as pessoas continuam comprando disco rígido. Uma novidade para alguns e não para todos. Já ouviram falar em SSHD? Quem não ouviu falar precisa entrar na prova sabendo. Por quê? O SSHD é um híbrido. Dentro dele tem armazenamento magnético, quer dizer, tem HD, disco rígido, e dentro dele tem memória flash, tem SSD. Então ele é um híbrido. Quer dizer, se o cara cobrar só SSD, então era só memória flash mesmo. Se ele cobrar só HD, HDD, é só armazenamento magnético. Mas se na prova só por sacanagem ele colocar a sigla SSHD, tu lembra da resposta? Lê pra mim? Híbrido. Híbrido de quem? Do SSD, que é memória flash, e do HD, que é armazenamento magnético. Ok, outra pergunta. Qual a capacidade usual para SSHDs atuais? O comum é os fabricantes estarem produzindo atualmente 1, 2 e 4 terabytes. Atualmente os fabricantes estão produzindo os SSHDs nessa capacidade, 1, 2 e 4 terabytes. Esse é o comum para o SSHD. Eu fiz o seguinte, revisando de novo as questões, uma delas comparou custo, mas não colocou o SSHD na história. Eu é que estou com medo que na tua prova eles resolvam colocar o SSHD, porque muita gente não está dando nem bola para ele. Claro, esse aqui, o que mais cai hoje em dia é o HD e o SSD. Vem comigo, acompanha. Isso eu tirei hoje. HD de 1 tera. Preço, R$319. Um SSHD de 1 tera, R$899. Um SSD de 1 tera, R$2.299. Lembra a resposta? O SSD tem um custo por byte muito mais alto que o HD. E o SSHD fica onde? Como intermediário. O SSHD é um intermediário em tudo, porque ele é um híbrido. Ele tem parte HD, parte SSD. Então ele não é tão rápido quanto o SSD, mas nem tão lento quanto o HD. Ele não é tão caro quanto o SSD, mas também não tão barato quanto o HD. Essa imagem tirada hoje de um site chamado Kabum, mostrando aqui algumas ofertas para HD, SSHD e SSD. Sigla legal de botar na prova, porque a maioria não está concentrada no SSHD. Vem comigo de novo. Já ouviram falar no CD, claro, né? CD tem que tipo de armazenamento? Lê para mim? Óptico, porque é luz que grava e lê dados em CD. Mais uma dica, qual a capacidade usual para CD? 700 megabytes. E aí é 700 megabytes que tu precisa saber para responder as provas entre certo e errado. Não precisa vários valores. Bastando saber 700 megabytes, já sabe da resposta para CD. Beleza. Qual é o outro? Vem comigo. DVD, qual é a capacidade usual que o CESP usa para esse outro disco óptico? 4,7
giga, embora tenham de 9,4 até 17 giga. Observa, capacidade que o CESP utiliza para suas questões de DVD, lê para mim? 4,7 giga como capacidade visual para DVD. DVD, uma informação que eu não dei para vocês, mas eu acho que é fundamental. Já está na área do aluno os slides que eu estou passando hoje. Quer dizer, eles não vão estar, eles já estão. Isso é importante para quando chegar em casa ter todas essas informações para vocês baixarem lá o arquivo PDF com tudo que eu coloquei aqui. Isso é legal porque se alguém ficar na dúvida da informação que passou, tem em casa para revisar também, certo? Vem comigo. BD, já ouviram falar? É disco óptico, é o famoso disco Blu-ray. Qual é a capacidade visual para BD? 25 ou 50. Atenção, não é 25 até 50. É ou BD de 25 ou BD de 50. Já existem alguns produzidos na casa dos 100 GB e até dos 200 GB, mas não no Brasil. Então, no Brasil, provas de concurso avaliam 25 ou 50 GB. Pessoal, por que eu disse que isso aqui já estava lá nos slides para vocês baixarem? Atenção, uma dica. Essa coisa que muita gente não dá bola sobre a capacidade visual de cada dispositivo tem tirado o pessoal de algumas questões fáceis. A questão era fácil porque era só saber a capacidade visual, fazer uma revisãozinha rápida que conseguia responder. E é inadmissível alguém que vai para a prova e errou por causa disso, porque aí a gente perde uma questão por uma bobagem. Então essa tem que revisar nessa semaninha lá, pega os slides, faz uma revisão da capacidade visual. Vem comigo. Dentro dessa revisão, o que eu tenho que saber quando eu disse giga, tera? Observa, se aparecer bit, bit nós já sabemos que é o dígito binário. Acompanha comigo. Por que o bit é dígito binário? Porque ele só pode ser 0 ou 1. Perfeito. Agora uma dica importante. Tudo isso está vendo se chama bit, tudo bem? É zeros e 1 são bits. Mas quando eu agrupo, observa comigo, quando eu agrupo 8 bits eu tenho um byte. E byte significa termo binário. Essa dica é legal a gente lembrar. Bit só pode ser 0 ou 1. Se ele sugerir um grupo de 8 bits, tu responde que isso significa um byte. Beleza. Informação básica, todo mundo tem que matar essa charadinha. Agora o que me interessa está aqui, ó. Quando a gente vai agrupando esses 8 bits, a gente vai formando um byte, ok? Se a prova sugerir alguma conversão, então, de bit para byte, o que tu vai fazer? Bit para byte, lê para mim? Divide por 8. Se for conversão contrária, aí multiplica. Então vamos fazer 16 bits, que era em byte, dividir por 8 deu quanto? 2 bytes. Faz o contrário para mim, tenho 2 bytes e agora tenho que converter em bit. O que eu faço? Multiplico por 8. Professor, é muito cálculo para mim lembrar muito rápido. Lembra. Isso é coisa para revisar nessa última semana inteirinha. Dedica 10 minutos só, tô pedindo 10 minutinhos para informática só e revisar esses slides que estão hoje. Mas tem que revisar. Bit para byte, lê para mim, multiplica ou divide por 8 bit para byte? Divide por 8 byte para bit, multiplica por 8. Qual é outro tipo de conversão que tu pode ter que fazer? A verificação se o B está minúsculo ou maiúsculo na abreviação. É aí que tu vai ter que fazer a conversão observando esse B maiúsculo ou B minúsculo. Atenção, B minúsculo abreviado significa bit, B maiúsculo abreviado significa byte. Então tu lê para mim sozinho agora. Pendrive de 16 GB, o B tá maiúsculo, 16 GB, bytes, ótimo. Agora, atenção, conexão de 10 Mbps, B minúsculo, 10 megabits por segundo. B maiúsculo, então, é byte, B minúsculo é bit. Matamos a charada, atenção, rapidinho aqui também. Essa tabela não importa para o CESP. Eu sei que quilo significa 1024 bytes, porque é 2 na 10. Mas as provas do CESP não exigem essa tabela para tu acertar entre certo e errado, exigem essa. Na tua cabeça de concurseiro, nessa reta final, o que eu peço é que tu lembre que quilo, representado aqui pelo K, significa 1000. Mas não é o valor preciso, isso é aproximado. Mas é o que tu precisa saber para responder a resposta correta ou errada lá no CESP. Mega significa o quê? Milhões, giga, bilhões, tera, trilhões. Então, nessa reta final, não se preocupa com essa tabela. Essa é a tabela correta, a tabela precisa. Qual é a tabela que o professor pediu para se preocupar? Quilo é 1000, mega, milhões, giga, bilhões, tera, trilhões, beleza. E se ele pedir para converter, o certo seria, cada vez que tu pega essa tua tabelinha de quilo, mega, giga e tera, e vai descendo ou subindo o degrau da escada, tu vai multiplicar se subir
por 1024 ou dividir por 1024. Não, não. O que tu vai fazer na tua prova, se aparecer necessidade de conversão entre quilo, mega, giga e tera, é o seguinte: cada vez que tu subir um degrau dessa escada, o professor pediu para mim multiplicar por 1000. E cada vez que eu descer um degrau dessa escada, eu vou dividir por 1000. Exemplo prático, 4,7 giga. Quero em mega. Então eu vou multiplicar por 1024 ou por 1000? Por 1000. E vou chegar a 4.700 mega. Isto é, com essa resposta, eu olho a questão e sei sim dizer se está certo ou errado. Portanto, no dia da prova, não se preocupa em dizer, não, mas o certo é por 1024 e eu gosto de fazer o certo. Tá bom, faz o certo. Mas atenção, tenta primeiro por 1000. Vai que já sabe a resposta, porque o resto ficou tão absurdo que não seria possível ter outra resposta, mesmo que tu fosse multiplicar por 1024. Então a dica é primeiro multiplicar por 1000. E se descer um degrau da escada, o que tu faz? Divide por 1024. Divide por 1000. Combinado comigo? É simplinho, tem caído bastante. Vamos lá ao LibreOffice Calc. Dicas, sinais sobre o Calc. Vem comigo. Eu tenho uma preocupação especial no Calc, primeiro com esse botão aqui, ó. Qual o nome desse botão? Isso, não se chama porcentagem. Vamos lá, qual é o nome desse botão? Brincadeira. O nome dele é formatar como porcentagem. Perfeito. A prova às vezes pede o nome do botão, mas tudo bem, tá tranquilo. Chama formatar como porcentagem. Por que esse botão me preocupa um pouquinho, dentre vários? Porque esse botão faz uma coisa que normalmente o pessoal erra. Exemplo, eu tenho 3 e vou clicar no botão formatar como porcentagem. Qual vai ser o resultado que vai aparecer na célula B4? Vai aparecer 300,00%, porque o botão formatar como porcentagem multiplica o valor da célula por 100, adiciona vírgula e 2 casas decimais e adiciona o símbolo de porcentagem. Por isso que aquele 3 virou 300,00%. É dica simples, mas é bom lembrar. O botão formatar como porcentagem multiplica o valor da célula por 100. Coloca vírgula e 2 casas decimais e o símbolo de porcentagem. Lembra disso. Mais uma dica aqui. Referências relativas e absolutas que são tradicionais nas provas de planilha. A dica é, quando tu vai considerar referência relativa, quando tu vai considerar absoluta, quando não tem cifrão ela é relativa, quando tem cifrão é absoluta. E esses outros dois casos, acompanha comigo. Isto, olha o detalhe, não tem cifrão imediatamente antes da coluna A, então a coluna A está em verde, ela é relativa, aqui é só para justificar. Observa, cifrão 3, então é absoluto, essa é mista. Esse outro caso aqui, lê para mim, igual cifrão A3, é mista ou não é? É, porque a coluna A tem cifrão para ela absoluta, e a linha 3 não tem um cifrão imediatamente antes, então a linha 3 é relativa, esse é um caso de mista. Como as provas cobram isso? Vou dar um exemplo. Se eu disser assim, na célula B5 tem igual a 1 mais B2. Eu peço para aplicar o comando copiar na célula B5 e o comando colar na célula C7. Me diz que fórmula vai aparecer na célula C7 após copiar e colar. Copiar e colar. Quanto é o deslocamento de B para C? Uma coluna. Qual o deslocamento da linha 5 para a linha 7? 2. Faz comigo agora, ó. Coluna A com um deslocamento de coluna, vira? B. Linha 1 com 2 deslocamentos de linha, vira? 3. Mais lá, coluna B com um deslocamento de coluna, vira coluna? C. Linha 2 com 2 deslocamentos de linha, vira linha? 4. Então, na prova tem que saber que quando as referências são relativas, elas se alteram quando tu copia e cola ou quando tu usa alça de preenchimento, mas de acordo com o mesmo deslocamento de coluna e linha. Vamos fazer outro teste contigo. E se a fórmula fosse essa? E eu copio e colo para a célula C7? Não muda nada, porque quando a fórmula tem só referências absolutas, ela fica igual. Não importa para onde eu vou copiar e colar. Não importa para onde eu vou copiar e colar. O desafio, então, são as referências mistas. Como ficar essa fórmula quando eu copiar e colar para a célula C7? Isto, observa, ó, ouvi respostas certas.
B para C, quantos deslocamentos? 1, 5 para 7. 2, detalhe, coluna A tem cifrão imediatamente antes? É relativa, tem que deslocar quantas vezes a coluna? Uma vez, coluna A vai virar o quê? B. Aqui, cifrão 1, se tem cifrão é absoluta, não altera, então continua cifrão 1, perfeito. E lá, cifrão B2, o cifrão B continua cifrão B, porque se tem cifrão é absoluta, fica igual. E aquele 2 não tem cifrão, quantos deslocamentos de linha? 2 mais 2, 4, então a fórmula seria B cifrão 1 mais cifrão B4, ok? Eu só quero mostrar aqui para vocês, ó, eu tenho uma questão sobre esse assunto, que caiu aqui no CESP 2013, não vou ler toda a questão, mas vou dizer a base dela. Ele dizia que digitou na célula E3 essa fórmula, depois copiou e colou para a célula F4 essa fórmula, eu verifiquei deslocamento de uma linha e uma coluna. Me diz qual a resposta aí na célula F4. Tudo vai ter que deslocar uma vez. B vai virar, C2 vai virar, C vai virar, 3 vai virar, 4. Sabendo disso, chegava na resposta certa dessa questão. Então o CESP bota lá tal fórmula em tal célula, copia e cola para outra, eu tenho que descobrir que fórmula é essa para descobrir se está certo ou errado. Isso não tem como estudar LibreOffice Calc sem dar a dica. As referências relativas e absolutas são muito importantes. Porque tem todas aquelas fórmulas para estudar, é verdade, mas isso tu já tem que ter feito, ou vai pegar, se quer uma dica adicional para quem está aí na finaleira e não estudou nenhuma fórmula e função, pelo menos a função soma, a função média e a função C. Eu não vou poder ensinar aqui, é claro, em função do tempo, mas pelo menos função soma, função média e função C, e a diferença entre colocar 2 pontos e ponto e vírgula é obrigatório. Existem muitas funções, mas soma, média e função C são muito importantes para as provas do CESP. Além das referências relativas e absolutas. Vem comigo, tem mais dicas ainda. LibreOffice Writer. Lembra o que eu disse no começo da aula hoje? Qual é o nome desse botão? Clonar formatação. E o que o botão clonar formatação faz? Clona a formatação. Perfeito. Ele serve para copiar a formatação de um texto e aplicar em outro. O meu medo não é esse. O meu medo é tu errar o nome do botão e chamar ele de quê? De pincel de estilo, que era o nome antigo dele. Agora é clonar formatação. Mudou o nome, por isso que eu trouxe no alerta aqui do nosso pré-prova. Eu quero fazer uma revisãozinha em algo que me preocupa dentro do LibreOffice Writer. Qual é o nome desse botão? Negrito. Itálico. Sublinhado. Taxado. Sobrescrito. Subscrito. Sombra. Sombra. Cor da fonte. Realçar. Repete. Negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, subscrito, sombra, cor da fonte, realçar. Todos esses, tu não encontra no menu formatar fonte, como muita gente respondeu em prova recente do CESP. Tu encontra no menu, lê para mim, formatar caractere. Todos aqueles é no menu formatar caractere. Muita gente responde certo que é no menu formatar fonte. Eles são formatações de fonte? São, mas eu encontro no menu formatar caractere. Vem comigo de novo. LibreOffice Impress é o editor de apresentações, parecido com que programa? PowerPoint. Agora atenção, ó, cuida essa dica. Se ele pedir o que faz o mestre ou ainda o slide, mestre, primeiro que está no menu exibir. Segundo, que esse recurso impõe padrões de repetição. Se ele indicar que tu colocou uma imagem no slide mestre, ela se repete para os demais slides da apresentação. Se ele indicar que tu colocou uma cor de plano de fundo, essa cor se repete para os demais slides da apresentação. Se ele diz que tu colocou um texto no slide mestre, ele se repete para os demais slides da apresentação. Resumo, sobre o LibreOffice Impress, uma das preferências do CESP é falar de quem? Lê para mim? Então não tem como entrar na prova sem fazer um testezinho em casa em relação ao slide mestre. Lembra, o que tu coloca nele se repete para os demais slides da apresentação. Ele está em que menu? Exibir, matamos a charada. Vem comigo. Dica que mudou. Dica que mudou. Olha aqui, ó. Atenção. Na versão 4.1, e era o perigo que eu alertava antes, não tinha essa regra. Essa regra é da 4.4 que está no teu edital. F5 é tecla de atalho para iniciar a apresentação a partir do primeiro slide. Shift F5 no LibreOffice Impress é tecla de atalho para iniciar do slide atual. Isso era assim no PowerPoint, mas nas versões anteriores do LibreOffice não era assim. Mudou agora na 4.4.
Então cuida, F5 é iniciar a apresentação do primeiro slide e Shift F5 do slide atual. Não esquece dessa dica, tá lá nos slides para vocês baixarem. Vem comigo agora para a gente matar a charada aqui. O Writer é o editor de texto. Quais são os tipos de arquivos do Writer mais importantes para lembrar da prova? Qual é o padrão para salvar arquivo do Writer? ODT, se ele pedir para salvar como modelo. OTT, se ele pedir, é possível salvar com os padrões do Word? Sim. Quais são? Doc ou DocX. Beleza. No Calc, qual é o padrão? ODS, salvar como modelo. OTS, pode salvar com os padrões do Excel? Sim. XLS ou XLSX. Foi para o PowerPoint? Não, para o Impress, professor, para o Impress. O Impress tem que extensão? ODP, modelo. OTP, pode salvar com os padrões do PowerPoint? Pode. PPT ou PPTX. Beleza. Para matar a charada, malware, programa malicioso. Qual a diferença de vírus para worm? O edital colocou escrito vírus, worm e derivados. Vírus, worm e derivados. O que tem um vírus? Isso, ele precisa de um hospedeiro para funcionar. Está dentro do arquivo do Writer, hospedeiro. Outra, ele tem a capacidade de se replicar ou não? Sim. Tem, tá aí. Vírus é isso. Precisa de um hospedeiro ou não precisa? Sim, e tem a capacidade de se replicar. Diferencia para mim do worm. O worm precisa de hospedeiro? Não. Mas tem a capacidade de se replicar? Sim. Então, o worm precisa de hospedeiro? Não. Mas tem a capacidade de se replicar. Vírus precisa de hospedeiro e também tem a capacidade de se replicar. Terminamos. É isso, pessoal. Não esquecem, tá lá os slides para revisar. É só dar uma olhadinha em tudo. Tem outras informações nos slides legais. Tem que fazer essa semana. Eu peço só 10 minutinhos, pessoal, de cada dia da semana. Vai preparado que alguma questão vai estar dentro do que a gente falou aqui, certo? Boa sorte para vocês. Até a próxima. Valeu.